Para falar de medicina, porque também é uma outra categoria que vem enfrentando questões que vão além da saúde e também esbarram na política. Veja que o Conselho Federal de Medicina avalizou a entrada de um médico que defendeu a cloroquina durante a pandemia para tratar Covid-19. Uma eleição polarizada em que muito da política entrou, né, nessa discussão para a escolha da chapa que venceu a eleição no chamado CFM, Conselho Federal de Medicina, que envolveu mensagens apócrifas e até denúncia à Polícia Federal. A chapa de Cardoso, auto-intitulada a única chapa de direita para o CFM, o infectologista Francisco Cardoso, esse que aparece aí, a chapa dele teve quase 38% dos votos válidos. Em segundo lugar, veio a chapa da pediatra Melissa Palmieri, com 34,13%. A eleição terminou na noite dessa quarta-feira e, portanto, o resultado foi esse. Cardoso ficou conhecido, né, por defender o uso de medicamentos antiparasitários para o tratamento da precoce, né, aquele tratamento precoce da Covid-19 e tal. Inclusive, o Nicolás Ferreira fez uma postagem nas redes sociais dele, parabenizando, dizendo que era o candidato dele e tudo mais. E é isso, a política entrou de vez, né? Já era clara a entrada da política no Conselho Federal de Medicina e as últimas decisões, tanto na pandemia como em relação ao aborto legal, né? Também com posições muito controversas. E para falar sobre elas, a gente recebe o médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa, o Gonzalo Vecina. Doutor Gonzalo, boa tarde. A política entrou de vez na medicina? Boa tarde, Diego, e boa tarde também ao Thales e ao Ricardo. É um imenso prazer estar aqui com vocês, né? E estava ouvindo aí vocês falarem dos problemas lá do Congresso, da carreira dos juízes, dos procuradores, etc. Cada um com seus problemas, mas todos temos a nossa cota cheia, né? Ontem e ontem nós tivemos eleições em todos os estados da federação, para eleger os conselheiros que vão compor o Conselho Federal de Medicina nos próximos 5 anos. Dos 27 estados, as chapas que se declaram de direita ganharam em 26 estados. O único estado que conseguiu eleger uma chapa que não é de direita, sei lá o quê, não? Foi Pernambuco. Em muitos estados, como no caso do estado de São Paulo, nós tivemos uma distância pequena, né? 37% a 34%, algo assim, aqui em São Paulo, entre a chapa 2, que foi quem ganhou, e a chapa 3, que é a chapa Consciência, que defendia algumas posições mais a favor da sociedade e menos a favor das corporações médicas. Mas nós não tivemos resultado, além do que nós tivemos também uma campanha bastante polarizada e com um uso indevido das redes sociais. Nós vimos aí essas propagandas do velho da van, a propaganda do cara lá de Minas, a favor do Cardoso, que defende posições extremamente fora Doutor Vecina, do riscado, né? a quem o Fale. senhor atribui, eu queria entender por que a classe médica virou tão bolsonarista. Eu já estou percebendo isso aí há um tempão, porque eu sou muito freguês de médicos, consultórios, hospitais e tal. E nas conversas eu estou impressionado, né? Porque a classe médica, os médicos em geral, eram muito respeitados pela sociedade. O doutor, né? Todo mundo chama de doutor. O que aconteceu que, de repente, esse pessoal virou Bolsonaro? Os profissionais liberais. Na verdade, hoje não tem mais profissional liberal, a maioria é assalariado de planos e de hospitais. Mas a que você atribui isso, Vicina? E não era assim antigamente. Veja, eu acho que os médicos fazem parte da sociedade. E essa sociedade, eles não eram assim, com essa Desenvoltura. com essa envoltura da direita, etc. Mas os médicos sempre foram muito conservadores e estiveram sempre muito a favor das classes dominantes. O médico nunca esteve distante do poder nesse país. E o poder Sempre houve uma, sempre houve. sempre houve uma divisão nos médicos, especialmente entre os médicos.
de consultório, clínicos, etc., e os sanitaristas como o senhor, que sempre É. foram mais à esquerda, né? Tivemos um soluço entre 1978, quando nós fizemos o movimento pela renovação médica, e porque a categoria médica, o presidente da AMB, da Associação Brasileira de Medicina, era o pai do nosso querido Kassab aqui. E ele, naquele momento, quando já estávamos começando a ter os médicos deixarem de ser médicos liberais, começaram a ser empregados, ele lutava pela liberalidade da medicina. E é óbvio que não deu certo, mas a resposta ao Pedro Kassab foi o movimento de renovação médica, que ganhou no Brasil inteiro, e nós renovamos o Conselho Federal, renovamos os conselhos estaduais, e isso durou uns 8, 10 anos. E depois nós tivemos uma recomposição do conservadorismo médico Mas, doutor Gonçalves, tradicional. eu queria submeter ao senhor uma tese sobre essa questão que o Ricardo Couto está colocando. Eu acho que isso tudo, por trás disso tudo, está a questão do dinheiro. O senhor me perdoe, do dinheiro. Mas Então, não tenha dúvida que tal a questão do... é o dinheiro. O Não que tem que que ocorre? perdoar nada. O Lula, lá no primeiro governo dele, resolveu aumentar a quantidade de faculdades de medicina, os cursos de medicina, fez o acordo com os cubanos, trouxe cubanos para o interior do Brasil, e aí os médicos disseram, estamos sofrendo concorrência dos cubanos, eles não queriam ir para aquelas áreas pobres, queriam só se ganhassem absurdo, né? Estamos sofrendo essa concorrência dos cubanos, que aceitam vir ganhando menos, e está um excesso de faculdades, formando médicos demais, o que também aumenta a concorrência, e aí se tornaram antipetistas, antilulistas ferrenhos. O Bolsonaro sequestrou e as entidades... Sequestrou, o bolsonarismo sequestrou, então, a categoria, especialmente as entidades médicas, por causa disso daí, por causa do dinheiro. E aí elas foram tomadas, as entidades médicas, até esse ponto de apoiarem cloroquina, apoiarem remédios que não dão certo. Veja o que aconteceu em 2018, quando o Conselho Federal de Medicina proibiu a telemedicina, um pouco antes, 2018, antes da pandemia. O Conselho Federal proíbe a telemedicina. Qual é o objetivo ao proibir a telemedicina? Diminuir a chance de médicos perderem o emprego, de médicos perderem salário. Basicamente essa. O Conselho Federal de Medicina descumpriu a sua função original, que é proteger a sociedade dos médicos. Os conselhos de todas as profissões, dos jornalistas, etc., têm como função proteger a sociedade da categoria. O Conselho Federal de Medicina fugiu dessa tarefa, proibiu a telemedicina. É lógico que quando veio a pandemia, não tinha jeito, teve que liberar, liberou, e hoje estamos andando por aí com a telemedicina e todas as possibilidades que ela oferece. E isso que vocês descobriram aí agora, que a questão toda está no Viumetal, e isso só vai conseguir ser mudado na medida em que esses novos médicos, e de fato vai ser uma avalanche de médicos, vierem para o mercado e começarem a exercer o direito de voto. Vamos ver o que vai acontecer, porque certamente nós vamos ter uma transformação muito importante numa categoria que hoje tem pleno emprego e tem salários muito destacados em relação a qualquer outra profissão de nível superior. É lógico que a pletora de médicos, nós vamos ter que resolver o problema da qualidade dos médicos que estão sendo formados, mas eu acho que os serviços de saúde têm condição de dar uma resposta que vai exigir algum tempo e investimento, mas tem condição de dar uma resposta à questão da melhoria da capacitação dos médicos que vão trabalhar no serviço de saúde, inclusive nesses rincões aí que necessitam de médicos. Exato. Esse é um ponto. O outro ponto, nós vamos ter que ver a questão do financiamento, que certamente vai haver
uma queda do salário dos médicos. Exato. Deixa eu dar tchau aqui para o Ricardo Couto, que tem mais compromissos, a gente vai continuar a discussão. Um abraço, Couto, até a próxima, viu? Boa noite. Um abraço, obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Tchau. Enquanto isso, vamos ver o Doutor envolvimento Vecina. da política na eleição Obrigado. do Conselho Federal de Medicina. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, falou aí, ó, importantíssimo, tem nosso apoio. E aqui embaixo a foto dele, com uma estética bem bolsonarista, né? Dr. Francisco Cardoso, vote na chapa 2 para o CFM de São Paulo. Bom, o que isso representa na prática, Dr. Gonzalo Vecina? Quer dizer, o que uma pessoa assim e tantas pessoas que pensam assim no comando de uma instituição como o Conselho Federal de Medicina, o que isso representa para a categoria e para os pacientes, para a população de uma maneira geral, na sua avaliação? Como é que o senhor se vê representado, entre aspas, por essas pessoas? Primeiro, eu não me vejo representado. O atual Conselho Federal e o atual Conselho Estadual, o CRM de São Paulo, não me representam, né? Mas a função do Conselho não é me representar. A função do Conselho é eticamente, de acordo com as regras que estão contidas num código de ética que é razoável, que foi aprovado há alguns anos atrás, que ele defenda a sociedade da ação dos médicos. Essa é que é a função do Conselho. A função do sindicato dos médicos é outra. O sindicato tem que defender o meu salário, etc. Mas o sindicato é outra coisa. Agora, o Conselho Estadual e o Conselho Federal têm que defender a sociedade dos médicos. E eles certamente hoje, nenhum dos dois, me representam. Acho isso muito grave. A introdução da política desta maneira como ela foi colocada por esta chapa de direita aqui em São Paulo e por todas as outras que ganharam aí pelo Brasil afora, é uma vergonha, né? Não tem meio caminho para isso. Acho, inclusive, que de alguma maneira o terceiro poder, aí, a justiça, tinha que se colocar em relação a isso. Quer dizer, a participação do velho da Van, a participação do Nicolas Ferreira, a participação dessas pessoas que foram levar a sua opinião e a própria fala do Francisco Cardoso, eu sou contra a vacina, eu sou a favor da utilização da cloroquina, da hidroxicloroquina, da ivermectina, coisas que são comprovadamente demonstradas como ineficazes, e, aliás, não só ineficazes, produtoras de insegurança. Quer dizer, tomar hidroxicloroquina não só não salva, como pode adoecer, porque é um remédio que tem efeitos colaterais importantes. Então, isso tudo é algo que a sociedade, através da sua estrutura, Ministério Público, seja lá o que for, teria que estar tomando alguma providência. Pois o senhor lembrou que além de defender a sociedade e defender também a medicina, né? Quer dizer, o senhor está mostrando aí que o Conselho nem sequer defende a medicina, defende práticas mágicas, né? Curandeiristas, né? Não médicas. O Conselho Federal se aproximou do poder, e foi muito nítido essa aproximação do presidente do Conselho Federal de Medicina em relação ao presidente anterior, e os presidentes dos conselhos regionais de medicina bancaram essa aproximação do Conselho Federal ao governo federal. Eu acho que a colocação feita por você e pelo Couto de que, no fundo, nós estamos discutindo dinheiro é muito correta. Isso não tem nada a ver com o Código de Ética da Medicina atualmente em vigor. Interesses pessoais, né, que prevalecem, e é uma pena, né, doutor Gonzalo, porque é claro que todo mundo trabalha por dinheiro, é natural, né, não vamos aqui ser hipócritas. Eu trabalho por dinheiro, o senhor trabalha por dinheiro, o Thales trabalha por dinheiro, né? Mas eu não trabalho por qualquer dinheiro. Exato. Eu tenho certeza que você também não trabalha. Não, mas eu não tinha concluído a frase, ia falar exatamente sobre as pessoas que se tornam médicas, né? Porque elas assinam ali um termo, né? Um compromisso que elas assumem. Quer dizer, existe uma função, uma finalidade para aquela atividade, que é cuidar das pessoas. É claro que por meio dessa atividade elas são remuneradas, só que elas estão querendo a remuneração, mas sem prestar
o serviço para o qual elas se prepararam, teoricamente, que é prestar medicina, atender as pessoas, demonstrar o melhor atendimento, mais humanizado, e infelizmente está cada um pensando no seu bolso, apenas no bolso. Correto, e esse é um mau caminho, né? Vamos esperar agora ou soluções de curto e médio prazo aqui em relação à justiça. Eu acho que poderão existir até, mas não acho que vão chegar a mudar esse panorama, né? Eu não vejo por aí qualquer saída. A saída vai estar daqui a 5 anos, né? E daqui a 5 anos vamos ter não só o estrago que esse pessoal que foi eleito agora vai conseguir conduzir na prática médica no país, como também vamos ter a chegada das primeiras levas dos novos médicos. E com certeza vamos ter algum tipo de mudança na composição do corpo eleitoral. Nós tivemos nessa eleição uma mudança pequena, mas uma mudança importante na composição. Nós conseguimos avançar no número de votos e os setores que não se dizem de direita, porque eu não entendo que eles se digam de esquerda, eu não acho que a chapa na qual eu votei, que foi a Consciência, não era uma chapa de esquerda, era uma chapa engajada na questão da ética médica, engajada na questão de uma condição de trabalho para o médico no Brasil todo, nesses rincões, na periferia das grandes cidades, melhor. Mas não era o pessoal de esquerda, ela estava engajada na questão do aborto, enfim, as teses que são civilizadas faziam parte da consciência. O doutor Vecina, acho que casa muito com o que a gente estava falando agora há pouco, sobre conceitos de esquerda e direita no contexto internacional, porque hoje o que a gente vê é quem defende a democracia e quem defende regimes autoritários, seja de esquerda ou de direita, naquele conceito, né, anterior. E é meio que isso, né? Quem defende a medicina como ela de fato é e quem defende apenas os seus próprios interesses financeiros. A diferenciação está aí, não necessariamente naquela visão de esquerda ou de direita que a gente tradicionalmente convencionou, né, a chancelar. Eu acho que a gente tem que fugir um pouco dessa marca para cá ou para lá, porque as coisas não são para cá e para lá. Quer dizer, nós estamos discutindo civilização. Civilização não é uma coisa discutível, é algo que nós temos que conseguir fazer ou não vamos ter mundo para viver. Exato. Vamos ver como é que vai estar o país e o mundo daqui a 5 anos, como eles vão estar. Gonzalo Vecina, um abraço, viu? Um abraço. Muito obrigado, Diego. Abraço, Thales. Até a próxima.